Boa Vamos tarde. ver. Boa tarde. O Boa Davi não tarde. entrou hoje. Então, pessoal, o professor Marcos acabou de enviar para vocês um plano de estudos. Esse plano de estudo, ele vem se repetindo porque nós não tivemos a nossa aula ainda de ensino religioso, ok? Vocês se lembram que o professor passou umas atividades para vocês responderem? Não foi isso? Não foi? Ou Sim, não? O professor passou umas atividades e o professor deu tempo de vocês responderem aquelas atividades ainda. Não foi isso? Na próxima aula de ensino religioso, o professor vai corrigir as atividades, lembrando que essas atividades valem notas, ok? Então vamos fazer e tirar a ok. foto para o professor, ok? Hoje, pessoal, o nosso encontro ele vai ser bem breve, mas o professor hoje está falando sobre a origem do culto aos mortos. Professor, Oi, o senhor vai postar esse vídeo no YouTube? sim? Tá bom. Então, o que seria essa origem? Desde a pré-história, os seres humanos começam a enterrar seus mortos, muitas vezes em grandes pirâmides, não foi verdade? Em potes de cerâmica, para protegê-los de profanação. Essa prática ela vai demonstrar que as pessoas atribuíam seus semelhantes uma essência, um caráter sagrado, que aquelas pessoas elas tinham que ser enterradas de forma diferente dos restantes dos animais. É isso? E o território onde eram feitos os enterramentos era considerado um local de culto, um local sagrado, ok? Tudo certo? Muitos povos, ainda naquela época, construíram grandes monumentos funerários, como os domes, os imensos blocos de pedras demarcando os locais que aconteciam os sepultamentos. Em muitos desses locais eram depositados objetos pessoais do falecido, e como acreditavam na vida após a morte, ali também se depositavam alimentos e oferenda para aquelas pessoas que haviam morrido. No caso dos indígenas que habitavam a maioria das terras do continente americano, inclusive o nosso país, o Brasil, não era costume identificar esse tipo de momento nos cemitérios primitivos. Então, os índios não tinham esse costume. Em algumas outras regiões da Terra, principalmente na Ásia, o costume era cremar os mortos e guardar as suas cinzas em sinal de respeito e para o culto aos ancestrais. Então, essa cremação, ela já tem uma origem muito antiga, ok? Durante a pré-história europeia, quem colocou a mãozinha para o professor? Não estou escutando. Você não está me ouvindo? Só um momento. Deixa o professor colocar aqui um foninho de ouvido. Tenta me ouvir agora. Está conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Professor Fritz? Sim, Sim? Que bom. Durante a pré-história, o que é pré-história? Vocês sabem o que é pré-história? Ou não? A pré-história é o período conhecido que o homem ainda não tinha inventado a escrita. O homem era nômade, o homem vivia em condições diversas, ele vivia em cavernas, eles viviam nas florestas, não é isso? Então, eles viviam de muitas formas e abrigos, ok? Então, a pré-história, deu da pré-história europeia, de parte da África, da Ásia e também da América pré-colombiana,
Os sepultamentos eram feitos com os mortos em posição fetal. O que quer dizer por que os mortos eram colocados em posição fetal? A posição fetal é a mesma posição que nós viemos ao mundo, a posição que nós estávamos na barriga da mamãe, não é isso? Para os antropólogos, que são historiadores, as pessoas que estudam uma cultura, eles acreditam que isso reflete a crença que aqueles povos admitiam que os mortos renasceriam. Então, eles eram colocados na posição fetal porque eles renasceriam na outra vida. Daí, por deixá-los em posição fácil para voltar à vida. Então, eles eram deixados nessa posição porque eles acreditavam que o ser humano ele ia voltar à vida. Vocês observaram que o professor grifou nesse texto em amarelo várias partes? Professor, Oi. a Pabline não tá dando conta, ela não tá escutando. Fabrini, o professor vai colocar essa aula no YouTube agora. Então depois você tenta ouvir por lá, porque não é o computador do professor, tá bom? Eu coloquei o foninho, mas é a sua internet, ok, Fabrini? Que não está permitindo você ouvir, tá? Mas então, meninos, vocês viram que o professor grifou o texto de amarelo? Então, quem já fez, coloca a data do dia que fez, e quem não fez, coloca a data de hoje, ok? Professor, Oi. eu te mando novamente? Não precisa, quem já enviou não precisa enviar novamente, ok? Ok. Então, pessoal, fiquem com Deus. Abraço. Tchau, meninos. Tchau. O professor não escutou. Tchau. Tchau.